Oi, Silvio. Tudo bem com você? Como você tá? Tô bem, obrigado. E você, tá bem? Tudo certo também. Silvio, eu quero começar te ouvindo sobre esse caso, então, que marcou o final de semana e tem despertado essa discussão relacionada ao ódio, né, aos crimes de ódio e crimes relacionados à política nesse momento que a gente está vivendo. E um crime, eu conversava inclusive ontem com o Fernando Horta, com o Marcelo Shoa por aqui, que tem essa relação com terrorismo também, né? Porque deixa parte de um campo político aterrorizada por conta do que aconteceu, né? Eu quero ouvir qual a avaliação que você faz desse crime. A avaliação é preocupante, Thalita, porque isso aí é uma escalada, né? Desde a época em que a Marielle foi assassinada, a gente tem uma sequência de casos que estão ocorrendo e que tem os mesmos protagonistas, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma extrema-direita que vai se radicalizando, que está armada. É curioso observar que quem matou foi um PM aposentado e quem se defendeu foi uma polícia civil. Quer dizer, eles têm o hábito de carregar armas, de manejar as armas, e o convite que está sendo feito por esse governo é: resolvam as suas diferenças usando as armas, não é? E isso é muito preocupante, porque você veja, houve todo um movimento da parte do governo federal de ampliar a licença para a compra de armas, o uso das armas, para não ter o registro, vamos dizer assim, da munição, para que não se saiba de onde veio, né? E de 2017 a 2020, dobrou o número de armas com civis. Hoje passa de 2 milhões os registros de armas. Quer dizer, você tem uma população cada vez mais armada, né? Você tem os clubes de tiro, que são bolsonaristas, a sua quase totalidade. Tem uns 2.000 clubes de tiro, estão sendo abertos 2 clubes de tiro ao dia, né, no Brasil. Então, o que esse cenário coloca é que não tem mais civilidade, não tem mais negociação, não tem mais, vamos dizer, uh, um respeito à ordem, um respeito, vamos dizer assim, às autoridades que conseguem garantir a paz e a tranquilidade, porque começa pela PM. E a PM já é em si um problema, porque ela já se manifestou, já fez motins, já se manifestou em prol do Bolsonaro, dizendo que entre a Constituição e o Bolsonaro eu fico com o Bolsonaro, e isso está se acirrando. Deve continuar a acontecer nesses próximos. Olha, nós estamos com 11 domingos para as eleições. Eu espero que não haja tantos desastres como esse. Mas o que é possível prever é que, à medida que fica mais evidente que o Bolsonaro não vai ganhar as eleições, ele vai radicalizando o discurso e isso é acompanhado pelos bolsonaristas. Dizem que as pesquisas dizem que o núcleo duro do bolsonarismo tem alguma coisa como 12% da população. 12% não é tanto, mas num país que tem a população que nós temos, é alguma coisa como 25 milhões de pessoas, que são desse tipo mais fanatizado. Agora imagine o seguinte, que uma fração pequenininha desses 25 milhões, que sejam 250 pessoas, né, que resolvam resolver as suas paradas na base do tiro, né, os atentados podem se seguir. Já houve drones em manifestações do PT que jogaram veneno, que jogaram excrementos. Já é, você tem uma série, aquelas caravanas que eram para o sul, que também receberam tiros, que eram caravanas de campanha do Lula naquela época, né? Quer dizer, se a gente puxar pela memória, essa radicalização vem de longe, vem das expressões do Bolsonaro, tem que metralhar toda essa petralhada, né? E a polarização não existe, quer dizer, o que existe é uma radicalização da direita. A imprensa está falsificando a verdade, porque a esquerda não está violenta, não está criando caso, não está assassinando ninguém, e a forma de como a imprensa protege o governo Bolsonaro e essa concepção de gestão que defende violentamente
barbaramente o neoliberalismo, acaba colocando como uma polarização. Isso não é verdade. O que nós estamos tendo é um ataque de milícias de extrema-direita, incentivadas pelo governo, que vão se proliferar até as eleições e, quem sabe, com um resultado que não eleja o Bolsonaro, nós podemos ter um novembro e dezembro sangrentos, o que me deixa muito preocupado. Então, não há nenhuma boa notícia nessa história. Ela recoloca, apesar do PM aposentado, pela truculência da sua ação, a discussão se a PM deve ou não ser extinta, se é possível reformar uma polícia que tem esse traço de desrespeito à cidadania, de violência letal, né? E também que é preciso criar um novo sistema de fiscalização, de regulação e de punição, dizendo para o cidadão que está armado, que está cumprindo uma função pública, que é um soldado, que é um PM, que ele não vai responder mais ao tribunal militar que facilita a sua vida. Ele tem que responder a um tribunal civil e deve assumir penas pelas infrações e crimes que cometeu. Então você veja que tem um cenário institucional que está provocando isso, né? Mas também tem uma ausência de controle dessas bases bolsonaristas que estão extrapolando, estão radicalizando, estão alimentando um ódio na sociedade que vai levar a mais mortes. Nós estamos vendo a mesma coisa nos Estados Unidos, com a quantidade de assassinatos gratuitos, assim, de gente desequilibrada. Lá é isso. Aqui é uma polarização política que está sendo chamada de polarização, mas não é. É uma radicalização da extrema-direita que não aceita nem a democracia, nem o resultado das urnas. Aliás, esse ódio alimentado, né, que você comenta e que continua sendo incentivado por Bolsonaro, né? Ele deu uma declaração agora há pouco, eu imagino que no cercadinho, antes de entrar nesse compromisso das 3 horas que a gente comentou agora, que está na agenda oficial dele, em que ele se solidariza com o assassino, né? E ele diz algo como, se o assassino morrer, as pessoas que o chutaram serão responsabilizadas por homicídio, enfim, volta a se solidarizar com o assassino. Isso não é novo, né, Silvio? Eu lembro muito bem, para mim, pelo menos foi bastante marcante, quando aquele artista da música matou a mulher grávida e se suicidou depois, e ele e a família dele se solidarizaram com o assassino. Então, assim, não é novo. O Bolsonaro costuma ficar do lado de milicianos, de bandidos. Então, esse ódio que continua sendo incentivado por esse discurso de Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro se rege pelas leis da milícia, por exemplo. Ele acha que apagar o Nóbrega, que era uma fonte de informações que era perigosa para ele, é uma coisa natural. Há indícios de que a própria Marielle tenha sido assassinada com uma relação estabelecida entre os seus assassinos e a própria presidência da República e os seus filhos. Quer dizer, você tem aí a linguagem da defesa do Ustra, que foi o terrorista denunciado por torturador, né? Ele é um militar, mas enfim, nesse campo a gente pode chamar de terrorista também, né? E ele compõe na sua cabeça um mundo onde do lado dele estão os que estão com ele e os demais precisam ser eliminados. Isso não é nenhuma novidade, isso ele está dizendo cotidianamente. Então, não surpreende essa atitude dele. Ele vai se solidarizar com o Ustra, com o PM que foi assassinado agora, e com todos os desmandos e violências que fazem parte do universo do qual ele saiu, né, e ainda pertence. Quer dizer, saiu não, vem daí, mas mantém todos os seus laços com. Né? Esse fortalecimento dos clubes de tiro, por exemplo, é uma preocupação, porque são lugares assim onde a violência é propagada e estimulada. Eu vi vídeos circulando no YouTube
em que você tem uma linha de pessoas que é vista só do peito para baixo, assim, tem homens, mais homens e menos mulheres, alguém dizendo: agora é Bolsonaro, e todo mundo pega e atira em conjunto nos alvos do clube de tiro. Quer dizer, é um incentivo à violência, ao assassinato, ao caos, aos desrespeitos à civilidade e à democracia. Não há o que dizer mais sobre isso. Eu li um dado chocante nesses últimos dias que apontava que a população armada no Brasil, né, com registro de arma, já é maior do que as forças de segurança pública do país, né, no montante geral. Então isso é muito preocupante, há muita arma na mão da população. Só para finalizar esse caso, deixa eu só dizer sobre essa questão da federalização. Pelo que eu tenho ouvido, é muito difícil esse caso acabar sendo federalizado, né, porque precisa passar ali pelo aval de Augusto Aras, e mesmo porque parece que o inquérito já está sendo resolvido e finalizado, então eu acredito que não vai caminhar para a federalização do caso.